No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Comissão do Senado aprova a indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para o Tribunal de Contas da União. Senador Chico Rodrigues, do Democratas, flagrado com dinheiro na cueca, pede licença do cargo por 4 meses para tentar evitar cassação do mandato, e ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, suspende seu afastamento. Ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, renuncia ao mandato no Senado do país e deixa a atuação política institucional. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 21 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Hoje me sobrou muito pouco tempo para o nosso editorial, mas eu quero aproveitar esses 2 minutinhos para fazer um rápido comentário a respeito desse acordão que foi costurado no Senado para abafar aquele episódio em que o senador Chico Rodrigues, do Democratas, partido do presidente da casa, Davi Alcolumbre, foi flagrado pela Polícia Federal com mais de R$30 mil na cueca. O parlamentar, seguindo o conselho de seus pares, pediu licença do cargo na manhã de ontem por 4 meses, com o objetivo, obviamente, de baixar a pressão da opinião pública a respeito do caso e evitar, assim, a cassação de seu mandato. E o substituto do parlamentar no Senado é nada mais nada menos que seu filho, Pedro Arthur, suplente no cargo. O pedido de licença parece que já deu resultado, visto que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu o afastamento que tinha imposto a Chico Rodrigues. A Operação Abafa contou com explicações do senador, que escreveu em seu pedido ao Senado que teve a, abre aspas, infelicidade de tomar a decisão mais irracional, fecha aspas, de toda a sua vida. Ele alegou que o dinheiro encontrado tem origem lícita e é fruto de atividade empresarial familiar. Veremos o que as investigações sobre o caso dirão. Eu queria fazer apenas mais 2 rápidos registros. Primeiro, a aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado do nome do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para o Tribunal de Contas da União. Falta apenas o plenário da Casa ratificar a indicação. Ou seja, Bolsonaro emplaca um homem de total confiança no órgão que fará a análise das contas do governo. Uma vergonha. Além disso, o próprio Senado fará hoje a sabatina com o desembargador Cássio Marques, indicado pelo presidente da República à vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. A aceitação é dada como certa, visto que o aspirante à vaga já fez sua articulação não só com parlamentares, mas com setores do capital hegemônico, como a Fiesp e a CNI. É mais um nome a serviço dos rentistas na Corte Suprema do nosso país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos.
E o meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Mauro Iasi. Mauro Iasi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe aí do Faixa Livre e aos nossos ouvintes. Mauro, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Mauro, antes de nós entrarmos em alguns temas específicos do nosso cenário político, eu gostaria da sua avaliação para esses últimos movimentos do Jair Bolsonaro em busca de popularidade, mas ao mesmo tempo vendo um senador vice-líder do governo flagrado com dinheiro na cueca. Como é que você tem observado essas contradições do bolsonarismo? O bolsonarismo abriu um canal de diálogo com o Brasil profundo, né? Aquele Brasil que muitas vezes a gente ignora ou quer ignorar. Né? Um Brasil que é uma formação social vinda do colonialismo, do escravismo, profundamente elitista, segregadora, né? E que tem um senso comum que reproduz um conservadorismo de tipo tacanho, né? Mais do que simplesmente um conservadorismo como setores da elite gostariam, né? Civilizado, que come com garfo e faca, mas aquele conservadorismo que flerta com o irracionalismo, que flerta abertamente com a barbárie. Né? Então, eu não estranho que o Bolsonaro, como a gente em várias oportunidades enfatizou, tenha um grau de aceitação em certos segmentos da sociedade. Isso agravado pela própria radicalização da luta de classes, no momento onde a conciliação de classes desarmou o setor dos trabalhadores, os segmentos combativos da sociedade, por uma política de conciliação. Isso fez com que esse elemento conservador, irracional, preconceituoso, emergisse, saísse do armário e encontrasse no bolsonarismo uma forma de expressão. Por isso que a sua popularidade insiste em manter certos níveis que se expressam nessas pesquisas. Mas isso também é resultado de um movimento político do bolsonarismo que fez um acordo. Ele está submetido aos termos de um acordo, não sabemos até que ponto é temporário ou mais permanente, que fôlego esse acordo tem, com segmentos que deram basicamente o recado que ele estava atrapalhando a pauta do capital e que, portanto, precisava se manter dentro do quadradinho. E ele está tentando se manter dentro daquilo que é o bolsonarismo. Ele não vai parar de produzir os seus factoides, mas momentaneamente suspendeu a ideia de uma ruptura institucional em confronto que lhe desse poderes ao estilo de uma ditadura aberta, de extrema direita. Isso ele recuou e está trabalhando dentro dos limites que lhe foram dados. E por isso que os limites que o bolsonarismo
pode estar, né, é abafar. Ele tem uma das missões dele, do ponto de vista político, né, é realizar a profecia do Jucá, né, um acordo com o Supremo Tribunal Federal, com tudo, que botasse um fim na sangria, né, de que o suposto combate à corrupção havia desencadeado. Isso deu carta branca, né, carta branca para aqueles segmentos fisiológicos do Estado brasileiro que estavam ali sempre presentes, né, continuasse na sua lida, né? Quer dizer, a corrupção no Brasil é endêmica, né? Ela está ali, vira e mexe, está sempre presente, porque ela faz parte de uma forma própria do Estado burguês, né? Então, não me estranha que o vice-líder do governo seja envolvido em casos de escândalo. É só você recuperar os jornais dos últimos tempos que você vai ver a sequência de escândalos envolvendo o círculo direto da presidência, a família do presidente, como os partidos que lhe dão sustentação, né? Foi para isso que ele foi eleito, para tentar acobertar, através de um discurso de combate à corrupção, a corrupção mesma que seguiria. Agora, foi criado um impasse lá no Palácio do Planalto, Mauro, em torno desse plano de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família. O governo quer debater o Renda Cidadã no Congresso só depois das eleições de novembro. A grande questão é que não haveria tempo hábil para a aprovação da proposta ainda este ano. O principal entrave é encontrar no orçamento uma maneira de custear os cerca de 30 bilhões de reais necessários para o programa. Alguns congressistas querem que o auxílio emergencial seja prorrogado por mais 3 meses, para que a população pobre não fique desamparada ainda sob os efeitos dessa pandemia. Mas o governo federal e o próprio Rodrigo Maia rechaçam essa possibilidade. Só que já ficou provado que o auxílio emergencial é que está garantindo o mínimo de sustentação para a economia e para as famílias, ainda muito afetadas pela perda de renda ocasionada pela Covid-19. No meio de tudo isso, há os planos eleitorais do Jair Bolsonaro com Renda Cidadã. Quem é que deve acabar cedendo em meio a esse impasse, Mauro? E você enxerga no Renda Cidadã a tábua de salvação para o bolsonarismo? Bom, em primeiro lugar, vamos lá, né? Quer dizer, os programas de compensatórios são uma peça incontornável da ofensiva neoliberal. Eles nasceram junto com a ofensiva neoliberal e seguem, né, enquanto esse ataque brutal aos trabalhadores persistir. Porque existe uma lógica de desmonte do Estado, desmonte de políticas públicas, e já se comprovou que isso é um caldeirão, uma panela de pressão prestes a explodir. Então, se não houver medidas compensatórias, né, a própria dinâmica do modo de produção capitalista se vê afetada, né? Quer dizer, é necessário manter segmentos via essa renda mínima, né, diversas formas de programa de renda mínima, que o Bolsa Família foi e que essas alternativas apresentadas pelo bolsonarismo são outras. O que se descobriu, né, até pela perpetuação do petismo no governo, né, é que isso tem um efeito eleitoral extremamente significativo, né? Quer dizer, ele atua nos bolsões de miséria, ele atua como uma forma não apenas de manter a economia local funcionando, se demonstrou que isso é verdade, mas também como uma forma de garantir apoio eleitoral, né? Em muitos casos, nossos companheiros no Nordeste já denunciavam isso. Quem viabilizava a distribuição do Bolsa Família eram governos das oligarquias locais ali do Nordeste, né? Que muitas estão dispostas a fazer a transferência agora para o bolsonarismo e transformar esse instrumento num instrumento também de garantia das bases eleitorais do bolsonarismo, né? É um balão de ensaio que o Bolsonaro quer fazer. A briga com o Congresso, né, é uma briga que envolve um elemento mais delicado, né, que é o chamado saneamento financeiro. Quer dizer, o projeto neoliberal de desmonte do Estado implica, né, na contenção de gastos. Está aí a PEC do fim do mundo, que congelou os gastos por 20 anos, né? E nós estamos vendo isso claramente e a desgraça que isso provoca na saúde, na educação, no saneamento, nas políticas ambientais, né? O quanto que essas verbas contingenciadas estão ali na ponta produzindo uma situação catastrófica, né? Mas isso, para o projeto deles, o que é essencial,
né, que é fazer superávites para manter os pagamentos financeiros do serviço da dívida externa, né, da dívida interna, da dívida pública, tudo isso faz com que exija uma necessidade de formação desses superávites que resulta de um contingenciamento financeiro de gastos muito severo. A boa notícia para eles, o que não é uma boa notícia para a gente, é que esses projetos de compensatórios, eles, na verdade, custam pouco, né? O Evilásio Salvador, que estuda fundo público ali na UNB, já demonstrou que com o recurso destinado ao Bolsa Família, por exemplo, poderia, com uma pequena parte daquilo que se gasta com o serviço da dívida, manter esse projeto por décadas. Né, manter essa distribuição por décadas. É muito pouco o que se gasta nesses programas compensatórios. Né? Evidente que o que precisa aí é uma engenharia de tirar da onde, e nós sabemos da onde isso está sendo tirado. Né? Isso está sendo tirado das verbas que deveriam ir para a educação pública, das verbas que deveriam ir para o saneamento, das verbas que deveriam ir para a saúde. Né? Esse contingenciamento geral de verbas vai formar um cobertor, né, que vai ser destinado a esse tipo de assistência, com objetivos claramente de manter uma base eleitoral para o próximo período. Nós tivemos na última semana, como eu já cheguei a citar, Mauro, uma situação muito grave, além de extremamente constrangedora, que foi essa apreensão pela Polícia Federal de pouco mais de R$30 mil dentro da cueca do senador Chico Rodrigues, do Democratas. Aliado de longa data do Jair Bolsonaro, o parlamentar acabou sendo retirado da vice-liderança do governo na Casa Legislativa e agora se busca uma solução para o caso, visto que o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou seu afastamento do cargo. O detalhe nessa história, Mauro, é que o Bolsonaro tinha acabado de dizer que não havia corrupção no seu governo, por isso ele desmontou a Lava Jato. Como é que o ex-capitão do Exército vai defender o discurso anticorrupção depois de um caso como esse no quintal de casa, digamos assim? O caso da cueca é constrangedor, né? É bastante constrangedor, mas ele é pequeno, né? 30 mil, não só na quantidade de valor, como a verdadeiro desvio de recursos, etc., não cabe numa cueca, né? E a gente sabe que não foi bem na cueca que o nobre senador enfiou o dinheiro, né? Então, se ele tivesse que, por exemplo, né, administrar esse recurso nos seus fundos, do que verdadeiramente tem características expressas de corrupção e lavagem de dinheiro, né? Por exemplo, para citar só um caso, o cheque de 89 mil do Queiroz, né? A compra de apartamentos pela família do presidente em dinheiro vivo, isso são quantidades vultuosas que precisaria um pouco mais de uma cueca, né? Portanto, ela nunca parou, né? Quer dizer, a bravata do presidente em dizer que acabou a corrupção, por isso que a Lava Jato se torna desnecessária, tem duas armadilhas aí. Primeiro é acreditar na bravata, e segundo é sair na defesa da Lava Jato como se ela fosse um mecanismo de combate real da corrupção. Nós sabemos que a corrupção é estrutural no país, porque existe um tipo de capitalismo aqui em que o Estado tem um papel essencial, né? Em que poucas empresas monopolistas têm um orçamento que decide da vida ou da morte desse monopólio às compras do Estado, né? As licitações, né? Então, um capitalismo monopolista extremamente concentrado e centralizado em alguns monopólios, e que garantem, né, a sua existência, a sua vida, como, por exemplo, as grandes construtoras, a partir das obras públicas, né? Quer dizer, a natureza do PAC era essa, né, de viabilizar os chamados campeões nacionais via uma partilha dessas licitações para as companhias amigas. E isso envolve uma corrupção que começa ali em cima do governo, que vai parar ali embaixo na base da sociedade. No Rio de Janeiro, hoje, as notícias indicam aí mais de 50% do território do Rio de Janeiro controlado por milícias. Isso vai desde a compra do gás e da água até pagamento de propinas ali no dia a dia da vida do carioca, né? Tudo isso constitui uma corrupção. Mas isso na verdade, a rebarba, as franjas
daquilo que é essencial. E o essencial é um país inteiro trabalhando para pagar o serviço da dívida, para os grandes monopólios, né? Os bancos não enfiam o dinheiro na cueca, né? Os bancos conseguem capturar, né, uma parcela considerável do PIB brasileiro, exatamente porque cumpre uma função de regulação do capital monopolista altamente desenvolvido, né? E o bolsonarismo está aí para garantir isso, né? Os constrangimentos que isso gera na base de sustentação, infelizmente eu não acho que isso possa gerar algum tipo de atitude, né? Tira-se o Chico, vota-se o filho dele, inclusive, que é o seu suplente, o governo vai achar um outro vice-líder tão canalha como aquele que saiu, né, para cumprir essas funções. Isso ocorre porque existe um congresso de uma formação que tem por base um sistema eleitoral absolutamente viciado, que é montado através das milícias, que é montado através das igrejas SA, né, da manipulação da fé popular por empresas, né, que transformaram a fé num grande negócio, e disso resulta currais eleitorais muito bem controlados, formando aí as bases de um parlamento ao que se soma, e não de forma secundária, mas eu acredito essencial, bancadas de lobbies, né, como do agronegócio, como das madeireiras, como das mineradoras, né, e é isso que dá sustentação a uma maioria parlamentar que vai escolher alguém mais ou menos hábil para ser o líder desse governo. Um governo dessa natureza não poderia ter uma outra liderança no Congresso que não fosse expressão da sua natureza mais profunda, né, miliciana, comprometido com atraso, comprometido com a corrupção. Todo grande corrupto tem que se apresentar como um combatente da corrupção. Não vamos esquecer o Collor de Mello, né, a expressão paradigmática disso. E o bolsonarismo é isso, né? É um país de coronéis, é um país que, afundado na corrupção, em que esses se apresentam como vestais da virtude para combater as pragas, né, que assolam o país, que um dia já foi a saúva, hoje se afirma a corrupção, mas estamos convencidos que é o capital. Mauro, o Democratas assumiu, de alguma forma, o papel que vinha sendo exercido pelo PMDB durante muitos anos no nosso país, que é esse alinhamento de ocasião ao governo estabelecido, expresso especialmente por essa liderança que o partido tem no Congresso, visto que os presidentes tanto da Câmara como do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, são filiados à legenda. No entanto, esse episódio do senador Chico Rodrigues incomodou demais o Democratas. Não por acaso o Davi Alcolumbre se calou em relação ao caso. A situação que se estabeleceu pode afetar a relação que o Jair Bolsonaro construiu com o Democratas? De que forma esse escândalo deve atingir o partido? Ou você acha que isso vai passar batido? Olha, vai passar batido, Anderson, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Até porque, veja, estamos falando de uma metamorfose ambulante, né? Quer dizer, a Arena que se transforma em PDS, que se transforma depois em PFL, que se transforma em Democratas, né? São siglas para acomodar uma coisa que não muda, né? Não muda talvez ali desde a velha divisão entre conservadores e liberais no Império, né? É um sistema político em que um segmento que é um segmento parasitário na sociedade brasileira, mas com muita força, porque controla regiões, controla negócios, se expressa como fiéis escudeiros do grande capital e que se apresenta para dar sustentação. Vamos lembrar que o PSDB, através dos governos do Fernando Henrique Cardoso, né, quando estiveram na presidência, tinham a luxuosa sustentação do PSDB, dos democratas, né, assim como daqueles oportunistas de plantão, como foi o caso do PPS, que também já mudou de nome, seguindo a tradição dos seus aliados, né? Portanto, se a coisa pesar muito, eles mudam de nome, né? Vão achar outro nome para poder esconder sua natureza, né?
Outra, né, o acordo que sustenta o bolsonarismo, né, passa pelos democratas, mas os democratas são uma personalização de interesses muito mais profundos, né, dessa aliança que parece juntar o segmento militar, o grande capital monopolista, né, nas suas diferentes expressões do agronegócio, das mineradoras, do capital financeiro. E, portanto, esses senhores são zelosos defensores desse governo, né? Sai o Chico da cueca e fica ali o Maia. O Maia é do democrata, né? Ele parece uma pessoa civilizada, ele pode até fazer um discurso de que isso são práticas que não cabem a um senador, ele não faria, eu tenho a impressão que ele guarda seu dinheiro em outro lugar, mas ele evidentemente sustenta esse governo, que ele mostra um certo constrangimento, né? Para mostrar que ele mesmo é um pouco mais civilizado do que a criatura que ele ajuda a manter no governo. Mas isso são elementos que a gente não tem por que duvidar que a cara de pau desses senhores vai olhar para a Câmara e vai dizer que isso é um fato isolado, que não representa a maravilha virtuosa que é aquela Casa de Leis que está ali em Brasília, né? Portanto, eu acho que isso vai ter pouca influência, tanto na sustentação do governo, como no aspecto eleitoral. Vamos perceber que nas eleições municipais, os partidos do Centrão e os partidos de sustentação estão, parece que muito bem, pelo menos o que indicam nas pesquisas. Algo que me chamou a atenção, Mauro, foi esse contato que o indicado pelo Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, o desembargador Cássio Marques, fez com setores do capital hegemônico às vésperas de sua sabatina no Senado, que será realizada hoje. Ele esteve reunido nos últimos dias com representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, buscando, segundo ele, levar uma mensagem de segurança jurídica. Dá para ver a que tipo de interesse esse tal de Cássio Marques vai atender lá no STF, não, Mauro? Você veja, né, Anderson, quem vai sabatinar são os deputados. Quem pode aprovar ou vetar a sua indicação são os deputados. Mas ele, o indicado, corretamente foi falar com os patrões daqueles que podem votar, né? E foi prometer a segurança jurídica. Isso é a natureza, uma explicitação da natureza desse acordo que acabou sendo urdido nos moldes do bolsonarismo, né? Eles precisam garantir aos setores dominantes que têm uma certa responsabilidade, né? A figura não inspira confiança, mas o Supremo Tribunal Federal está fazendo a sua parte no pacto, está fazendo o acordo perdão, de garantia dessa chamada segurança jurídica. Agora, vamos tentar traduzir o que seria isso para alguém que está na Suprema Corte, né, brasileira, né? É a ideia de que não haverá rupturas, que não atrapalhe os negócios, né? Que o ordenamento jurídico estabelecido, que tanto interessa ao grande capital, vai ser harmoniosamente mantido, independente das reviravoltas e das bravatas políticas que tiverem em andamento, né? A intenção do bolsonarismo de indicar alguém ligado ao fundamentalismo religioso para a Suprema Corte poderia gerar constrangimentos nesse ordenamento jurídico. Agora, não é necessário, eu acredito, o Cássio para garantir isso, né, no funcionamento jurídico brasileiro. Os que estão lá têm mostrado zelosamente a disposição de garantir essa estabilidade jurídica e de zelar pelo seu funcionamento, né? Quando as pessoas falam que as instituições estão funcionando no Brasil, o judiciário tem tentado dar mostra de que está ali, e muitas vezes indo além das funções que lhes são precípuas, né? As funções que lhes são próprias, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nesse afastamento do senador da cueca, não seria exatamente uma função do Supremo responder a esse mandato. Quer dizer, isso é uma questão que o parlamento deveria, no andamento normal das coisas, se ater, né? Agora, ele sinaliza, né, que está ali vigiando para que as coisas funcionem dentro daquilo que ele chama de segurança jurídica. Eu acho muito difícil explicar esse conceito de segurança jurídica, né?
para aquelas famílias que tiveram seus filhos assassinados pela violência policial. Agora o Caio, recentemente, no Rio de Janeiro, que sofre, que toma uma bala na cabeça quando levanta para tomar água na sua cozinha, né? Um jovem que foi mais uma vida ceifada aí por esse confronto, por essa guerra que a Polícia Militar do Rio de Janeiro empreende contra pobres, né? É mais uma vítima disso. Quer dizer, qual a segurança jurídica que ele tem para tomar água na sua cozinha quando acorda, né? Que segurança jurídica tem alguém que sai de casa no Rio de Janeiro para voltar para os bairros controlados pela milícia? Qual a segurança jurídica que tem um morador de um bairro que tem que pagar, além das taxas e tudo que ocorre, também a sua contribuição para que as milícias possam continuar funcionando e controlando o território onde ele vive? É um conceito que, para boa parte da população, assume uma forma extremamente abstrata e incompreensível. Mauro, nós tivemos lá na Bolívia essa acachapante vitória do partido Movimento ao Socialismo, o MAS, representado pelo ex-ministro Luiz Arce, nas eleições presidenciais, um ano depois daquele golpe que retirou do poder o Evo Morales. O que é que essa nova ascensão da esquerda na Bolívia, derrotando essa direita golpista que se estabeleceu por lá, pode representar para a América do Sul? É possível se pensar em uma superação desses governos conservadores que ganharam força no continente nos últimos anos? Mas é uma pergunta difícil, porque é evidente que temos que ir por partes, né? Primeiro, do fato positivo, né, de uma força à esquerda derrotar o golpismo da Bolívia. Um golpismo brutal, né? Quer dizer, não é apenas um golpismo que manipula a opinião pública, que intervém nos processos políticos, mas um golpismo que assumiu uma face brutal de barbárie, né? Como o quase linchamento da ex-prefeita da capital, que agora foi eleita senadora, né, com ameaça a familiares do próprio presidente, de ministros, para forçar a renúncia, com o papel descarado das forças policiais, né, como da forma tosca, né, que aquela senhora que se julga estrangeira num país de índios, né, que por isso começa por pintar seu cabelo de loiro, que usurpou a presidência e que está ali brincando de presidente enquanto não foi agora apeada pelo resultado das urnas. Então é evidente que, num primeiro momento, nós devemos saudar essa vitória eleitoral do MAS como um troco, né, aos golpistas, né? Eu acho que a Bolívia está numa encruzilhada, vem a segunda parte da minha reflexão. É uma encruzilhada por quê? Porque é necessário ver até que ponto esse golpe não acabou incidindo sobre o próprio MAS e a sua radicalidade. A Bolívia, entre os países ali dos chamados governos progressistas, comparando com o Equador, com o Uruguai, tinha ali uma radicalidade maior, né? Tinha uma profundidade em certas medidas, ainda que dentro de um horizonte de reformas profundas e populares, né? Eu não sei se o governo do Arce vai manter essa mesma linha que vinha dos governos anteriores e do Evo Morales, né? Parece que existe a disposição de trabalhar dentro dos limites do possível ali, e desse possível pode representar acordos, né? Que o receio de ser interrompido mais uma vez por um golpe imponha uma linha muito defensiva na política dessa nova chegada ao governo do MAS, né? Nós temos bons exemplos disso na América Latina, no Caribe, né? O Céspedes, que foi um presidente que tinha uma política muito progressista, disputando as eleições em Cuba, né? E que tinha uma proposta de suspensão das bases norte-americanas, né, de reformas profundas de nacionalização, foi impedido por aventuras militares na época do sargento Fulgêncio Batista, e na sequência foi eleito para executar um programa extremamente conservador, abandonando todas as propostas minimamente progressistas que tinha no primeiro momento. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer na Bolívia, né, até porque existe um movimento social indígena muito forte, né, que tende a apontar para uma direção.
O dilema da Bolívia, como todos os governos progressistas da América Latina, é que eles estão num dilema de dar ou não o passo decisivo de um processo revolucionário. E tentam acumular em longos processos, inclusive sofrendo esses recuos brutais, como aconteceu na Bolívia. E o meu receio é que a vitória na Bolívia alimente novamente essa ilusão de que é possível, através desses processos sem rupturas mais profundas, enfrentar de fato os interesses imperialistas, que no caso da Bolívia também não são pequenos, né? Se a gente entender ali a questão do lítio, mas mesmo também os interesses da Petrobras, das petroleiras brasileiras em território boliviano, gás, etc. Por isso que eu acredito que nós temos ali uma situação ainda não definida, né? A alegria da vitória, para mim, vai ter que ser ponderada pelos primeiros atos e a natureza real de governo que nós vamos ver. Nós recentemente tivemos um pouco disso no México, né? Ganha um candidato progressista e até hoje estamos esperando a materialização dessas intenções mais avançadas no México, que não estão parecendo vir no governo atual, né? Então está muito aquém daquilo que se esperava de um governo supostamente de esquerda. No momento, vamos festejar, né, Anderson? Vamos festejar porque toda derrota do imperialismo na América Latina deve ser saudada como uma vitória dos trabalhadores, como alguém já disse. Algumas coisas definitivamente a gente tem de viver para ver, Mauro. Na última segunda-feira, pela primeira vez, eu vi um comentarista da Globo News, aquele Otávio Guedes, afirmando que essa tragédia que nós vivemos atualmente foi iniciada quando o Aécio Neves, do PSDB, não reconheceu a vitória eleitoral de Dilma Rousseff lá em 2014. E logo depois, os colegas dele de mesa elogiaram o processo democrático na Bolívia. Parece que uma parte dessa mídia dominante começa a assumir o que provocou no nosso país. Eu gostaria muito de acreditar nisso, mas infelizmente não compreendo dessa maneira, né? É verdade, você falou algo que é visível, né? Tem gente que já está preparando o discurso para justificar a tragédia que eles mesmos ajudaram a construir. Eu lembro quando teve o anúncio ainda no primeiro turno das eleições, e aqueles três que ficam em Nova York tentando analisar o Brasil, Conexão Manhattan, não sei como é que chama, os três ali, né? Eles perderam a compostura festejando a vitória do Bolsonaro ainda no primeiro turno, né? E reclamavam do desperdício de recurso e tempo, porque que ia ter segundo turno, quando era evidente que aquilo foi uma vitória do Brasil, da democracia contra o petismo, etc. e tal, aos gritos, a festejar, só faltaram estourar champanhe e soltar fogos, né? As análises totalmente desencontradas, né, Merval Pereira, de outros comentaristas, com exceção de um ou de outro ali, que mantiveram pelo menos, né, a decência de indicar que vinha algo preocupante com o bolsonarismo, né? A Globo rompe com o bolsonarismo por motivos outros que nós conhecemos, né? Não pelo seu compromisso, né, com a pauta do grande capital, como o Bolsonaro está fazendo, tanto é que a Rede Globo insiste em separar as duas coisas, elogiando as medidas econômicas, ao mesmo tempo que criticando o caráter tosco do mandatário da República. A questão da Bolívia é um exemplo interessante, né? Um exemplo interessante, porque quando teve o golpe, a Rede Globo insistiu na tese de que era uma questão interna, lamentável que tenha acontecido isso, mas indicava como principal culpado de todo o processo, dizendo a insistência do Evo Morales em disputar as eleições, em cima, inclusive, do relatório da OEA e dos Estados Unidos, que apontavam indícios de fraude, né? Que hoje se comprovam como falaciosos e inverídicos, né? E não há uma linha em que os comentaristas voltem para dizer que, induzidos ou não, ou de forma interessada, como acredito que seja o caso, insistiram na linha de que Evo Morales disputava ilegalmente ou ilegitimamente a presidência, e isso abriu espaço para o golpismo, como se fosse uma vingança popular contra o controle autoritário de um governo de esquerda, né? Aquele Ariel Palacios, né, que destila reacionarismo,
tecia só comentários críticos à Bolívia, todo o resto, ao invés de analisar concretamente o golpe que estava em andamento e a barbárie que se sucedeu. Nenhuma vez foi noticiado de fato aquilo que estava acontecendo na Bolívia e por isso não se entende agora essa vingança eleitoral do povo boliviano, né? Eu acho pouco provável que a Rede Globo, os órgãos de imprensa, façam algum tipo de autocrítica em relação àquilo que elas ajudaram a criar, né? Em nenhum momento essa imprensa analisa corretamente o que acontece, por exemplo, na Venezuela ou na Colômbia, né? O próprio Ariel Palacios, lá da Argentina, esconde muito mal, né, o seu preconceito aberto e descarado contra qualquer alternativa de esquerda que não seja do seu ideário liberal, né? Apoiou abertamente, inclusive, o presidente que caiu em desgraça recentemente. Por isso que eu acho que é pouco provável que eles façam algum tipo de autocrítica. O que acontece é que fica difícil lutar contra fatos, né? Por exemplo, enquanto a gente está discutindo isso, teve uma manifestação monstruosa, grande, significativa no Chile no dia de ontem, né, recentemente, e foi absolutamente ignorado pela Rede Globo, né? Eles não podem ignorar a vitória do MAS na Bolívia, né? Mas vamos aguardar como é que eles vão tratar isso, né? Se vão tratar com boa vontade, o que vai ser um mau sinal, que o mandatário resolveu trabalhar nos termos de um acordo, ou se vão começar a velha cantilena de demonização das experiências minimamente progressistas na América Latina, né? Mauro Iazzi, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar a você um ótimo dia de trabalho e mandar também um abraço. Obrigado, Anderson. Um grande abraço também para você e toda a equipe aí do Faixa Livre, para os nossos ouvintes. E estou à disposição sempre para contribuir com esse espaço tão importante na defesa dos nossos direitos e da vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Um grande abraço para todos, bom dia de trabalho. Conversamos aqui com o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à presidência da República pelo PCB, Mauro Iazzi. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o sociólogo, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves. José Cláudio, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer para mim estar mais uma vez aqui com vocês no Faixa Livre. José Cláudio, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui para dialogar conosco no Faixa Livre. José Cláudio, nós tivemos essa semana a divulgação de uma pesquisa que mapeou grupos criminosos no Rio de Janeiro e nos chamou muito a atenção aqui no programa. De acordo com dados divulgados pelo mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro, as milícias já tomaram conta de 1/4 dos bairros da cidade, que, somados, representam 57,5% do território do município. A atuação desses criminosos fardados já supera a do tráfico aqui na capital fluminense. Antes de nós nos aprofundarmos nesses números, José Cláudio, eu queria saber se essa pesquisa te surpreendeu. Você imaginava que os milicianos já tinham uma influência maior que os traficantes no Rio? A pesquisa confirma, de alguma forma, aquilo que já vinha sendo percebido por mim e por alguns outros pesquisadores, que seria esse avanço rápido e significativo da milícia na região do Rio de Janeiro e na região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente Baixada Fluminense. Só que a pesquisa surpreende, ela mostra um poder maior do que eu imaginava. Sabia sim que já estava próximo ao momento da milícia ser o principal grupo, mas agora isso é muito visível e fica muito mais claro para nós esse poderio que foi conquistado. Portanto, confirma algo que já percebido, mas apresenta uma dimensão maior, de fato, do que a gente vinha progressivamente compreendendo sobre a milícia. Ainda de acordo com esse estudo, José Cláudio, as facções do tráfico estão presentes em mais bairros da capital, 55 contra 41 das quadrilhas de milicianos, mas com uma população menor, há cerca de 1,5 milhão de habitantes nas áreas dominadas pelos traficantes. Agora, parece que existem áreas onde o tráfico e a milícia convivem de maneira harmoniosa, não é isso?
Em quais regiões da cidade isso acontece e como é que se dá essa parceria entre grupos milicianos e de traficantes? Ao longo do tempo se consolidou uma aliança, podemos dizer assim, mas na verdade são acordos de negócios que se estabelecem entre a milícia e uma das facções do tráfico de drogas, principalmente, que é o Terceiro Comando Puro. Não é muito comum a aliança entre milícia e o Comando Vermelho, ao contrário. Em relação ao Comando Vermelho, é mais comum você ter conflitos, guerras, mortes. Essa vem sendo a estratégia básica dos confrontos e conflitos desses grupos armados. Em muitos momentos, a milícia atua conjuntamente com o Terceiro Comando Puro para derrubar o Comando Vermelho de áreas onde ele tem o controle. Essa tem sido a regra. Coisas diferentes disso são exceções, mais ou menos, a essa regra. Algumas áreas já se consolidaram nessa aliança entre Terceiro Comando Puro e milícia. Por exemplo, na zona oeste do Rio de Janeiro, Praça Seca você tem isso, mas agora você tem uma incursão do Comando Vermelho tentando recuperar áreas que ele perdeu há 2 anos atrás, mas lá se consolidou um pouco essa parceria. Aquela região que nós chamamos hoje de Complexo de Israel, que pega favela de Vigário Geral, Palácio de Lucas, Cidade Alta, aquele eixo ali, Braz de Pina, Quitungo, ali tem um eixo forte onde o Terceiro Comando atua e domina e faz parcerias e faz negócios, aluga os pontos de venda e paga esse aluguel para a milícia naquela região, ou as milícias que estão ali. Regiões onde você tem, por exemplo, hoje a penetração forte da milícia, como Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, esse eixo grande da milícia que vem de Campo Grande, chamado Bonde do Eco, ela também faz com o Terceiro Comando Puro uma aliança também bem visível, estratégica, de manutenção do tráfico e de aluguel. Então, normalmente, esses eixos que eu estou falando vão apresentar esse perfil. Nos eixos onde você tem o Terceiro Comando Puro e a aproximação com áreas milicianas, isso costuma acontecer. É muito menos comum com o Comando Vermelho. Praticamente eu não conheço outros exemplos em relação ao Comando Vermelho, né? Nessas áreas dominadas pelas milícias residem mais de 2.100.000 pessoas, o que representa 33,1% da população do município. Nós estamos às vésperas de uma eleição e é muito evidente que há vários candidatos que representam esses grupos criminosos tentando uma vaga na Câmara dos Vereadores. Primeiro, José Cláudio, já há uma estimativa de quantos milicianos se candidataram nas eleições deste ano? Nós temos ouvido falar ultimamente de que a polícia está inquirindo, tomando depoimento de candidatos em áreas de milícia, candidatos únicos, onde apenas ele faz campanha para saber deles por que disso ou coisa parecida. Isso fica parecendo como uma alternativa, uma solução, né? Queria dizer que isso não tem nenhum efeito real. Esses candidatos podem apresentar argumentações e comprovar que estão fazendo campanha sem ter prova alguma de que eles têm vínculo com a milícia. Você não combate a atuação da milícia nas vésperas de uma eleição. Isso é irrisório. Isso aí é apenas jogar para a plateia, para o pessoal dizer que está sendo feita alguma coisa em relação à milícia. Na verdade, a atuação com relação à milícia tem que ser muito anterior e muito mais profunda e ampla, né? São grupos que já crescem nessa região há 20 anos, eles estão se consolidando, às vezes em alguns casos mais de 20 anos, né? 25 anos em alguns locais. E eles se consolidaram ao longo desse tempo todo sem grandes problemas, sem grandes operações, sem serem muitas vezes afetados. Poucos grupos foram afetados de uma forma significativa. Então você teria que afetar, primeiro, a questão econômica. Essa é a grande questão que está por trás das milícias. Você teria que fazer um trabalho de muito mais fôlego de investigação
para identificar para onde esse dinheiro está indo, para onde você vai destinar quantias significativas de dinheiro e quem está acumulando esse dinheiro e que patrimônios estão sendo adquiridos e quem são essas pessoas próximas a esses grupos, parentes, amigos, pessoas articuladas a esses grupos que estão recebendo esses valores. Você tem que seguir o dinheiro, né? Essa é a expressão. A Polícia Federal já tem recursos com essa técnica, já aprendeu, já tem conhecimento sobre isso, quando ela opera contra o primeiro comando da capital, o PCC. Então, essa tecnologia de investigação, ela tem que ser aplicada também nas milícias, para que se possa identificar o caminho do dinheiro e atingir esses grupos, não na sua ponta, não naqueles que estão operando no chão da rua, mas aqueles que estão no topo, que estão acumulando muito dinheiro, que tem muito mais poder de influência, de controle, de pressão e de projeção eleitoral também, né? Porque com isso, esse acúmulo de dinheiro, eles começam a influenciar decisivamente as eleições. Eles podem financiar candidatos com esse volume de dinheiro, eles podem comprar votos, eles podem apresentar um perfil para a comunidade de benfeitores que contribuem para o bem-estar daquela população e ajudam aquela população. Isso é construído ao longo do tempo. Agora, na eleição, é mais a realização, a execução de algo que foi montado, algo que foi preparado com anos e anos de antecedência, de acúmulo de poder e de favorecimento e, ao mesmo tempo, de controle, né, de mercados ilegais dentro dessas comunidades, sem interferência de órgãos controladores, sem interferência da própria dimensão legal, que deveria proteger essa população contra esses grupos, mas não faz. Pelo contrário, o Estado é conivente, não só conivente, o Estado é a própria milícia, o Estado organiza isso. Então, muitos reagem dizendo, mas como assim? É um Estado que foi corrompido, é um Estado que se degradou, ele pode ser consertado. O Estado... Eu falo, não é um Estado que foi corrompido, ele não foi sequestrado. Esse Estado, esse mesmo Estado que opera o crime. Ele, se fosse 1, 2, 3 milicianos, policiais militares, ou membros do Exército, ou membros das forças do aparelho policial que tivessem envolvido, você identificasse facilmente e controlasse, você poderia dizer, ali foram sujeitos que se corromperam e que se transformaram. Mas não é isso que nós estamos falando numa dimensão maciça, numa dimensão esmagadora, ampla, de controle territorial, de uma região metropolitana, de uma forma avassaladora. Então você tem aí sim a consolidação do Estado. E a população, diante disso, ela não tem como se proteger, ela está subjugada a esse domínio, e esse domínio é cada vez mais perfeito, ele é mais detalhado, ele é mais truculento, ele é mais cruel. E essa população se vê submetida a esse domínio ao longo de muito tempo. Logo, não adianta vir agora com medidas paliativas de curto prazo para discutir que Estado é esse, vamos sanear o Estado, vamos limpá-lo, vamos purificá-lo. Essa hipótese, ela é irreal, ela não existe. O que existe é uma corrupção que degenerou esse Estado, desnaturalizou esse Estado. E, na verdade, cá entre nós, o Estado sempre foi constituído para isso, né? Em todas as sociedades, em todas as nações, o Estado se constitui para favorecer grupos. Tudo bem que os grupos criminosos e grupos ilegais, eles vão fazer, então, suas trajetórias. Alguns vão se legalizar, alguns começaram no crime, depois terminam em dimensões legais do próprio mercado ou da dimensão capitalista. Isso são trajetórias que ocorreram no passado, existem várias histórias sobre isso, sobre essa dimensão do criminoso que vira legal. No Brasil, essa dimensão ela persiste, ela continua, ela não se transforma tão facilmente. E hoje a milícia são os grandes empreendimentos desse Estado que está lançando essa face ilegal
para perpetuar o seu poder. É um poder totalitário, você não consegue desmontá-lo tão facilmente. E ele se amplia, então precisaria de esforços de combate a isso muito mais significativos. O apoio da sociedade determinante, o controle social da sociedade sobre isso devia ser significativo. As pesquisas devem revelar que perfil tem essa estrutura por dentro do Estado e como que ela se organiza. Você teria que avançar numa consolidação de uma relação com a população e com a sociedade, onde a população e a sociedade fosse protegida para poder denunciar. Não há proteção às testemunhas, não há proteção aos que são vítimas dessa milícia. Está todo mundo entregue na bacia das almas. Então, esse é o grande drama que se vive hoje no Brasil e, sobretudo, aqui no Rio de Janeiro. Você tem um Estado totalitário com uma face ilegal crescente, cada vez maior, e a população acuada sem poder ser protegida por esse Estado que deveria protegê-la. Ao contrário, o Estado é uma dimensão criminosa e assassina que afeta essa população. Então, esse drama talvez só seja resolvido mais a médio e longo prazo na construção de uma outra dimensão de Estado, de uma dimensão que tem se constituído a partir da política, a partir dessas eleições e de tantas outras que virão, a partir de candidatos e de projetos políticos que não estejam vinculados ao crime da milícia. Todos esses que defendem bandido bom e bandido morto, que tem que matar mesmo, que tem que aumentar a violência, eles estão nesse patamar de apoio a essa estrutura e é preciso olhar para isso com mais seriedade. Está colocado por esses grupos ultraconservadores que se apoderaram do nosso país, José Cláudio, que a ideia de segurança e ordem só pode se dar com violência. Esse tipo de teoria defendida por Jair Bolsonaro e seus cúmplices lá em Brasília não faz crescer ainda mais o contingente e o discurso dessas milícias? Se institucionalizou essa ideia de que as milícias são um mal menor na nossa sociedade, quando é justamente o contrário. Não se faz o combate devido a esses grupos criminosos. Os grupos políticos que, após a ditadura empresarial militar de 1964, portanto, após 1985 no Brasil, se constituíram como poder do governo federal, o poder de estados ou de prefeituras, essa estrutura política de poder, ela se conduziu de costas para a grande massa, essa é a verdade. Essa população ela é muito mais apenas um alvo de políticas, ela é apenas um sujeito tolhido da sua capacidade crítica e de atuação, é muito mais uma população pacificada ou paciente, ela como se ela fosse apenas o receptáculo das decisões dos iluminados, dos técnicos, dos cientistas, dos grandes experts em ações públicas, dos zongueiros, dos que estão fazendo arranjos sociais de instituições para salvar a população com políticas públicas localizadas e compensatórias que, na verdade, nunca transformaram a população naqueles que deveriam, pela sua criatividade, pela sua condição aonde eles estão na sociedade, por serem os que vivem diretamente os problemas reais, que eles pudessem ser transformados em atores, em construtores dessas políticas, em operadores dessas políticas, e não apenas meros pacientes para receberem essas políticas. Então, esse divórcio entre a estrutura política e a população transformou essa população numa população desamparada, no desalento, sem proteção, sem informação, sem capacidade de refletir sobre si mesmo, sem instrução, e com uma realidade econômica cada vez mais degradada, que não incorpora os anseios e que não permite que essa população sobreviva de forma digna. É uma população segregada, estigmatizada, guetificada em áreas onde as pessoas não querem ir, em áreas de periferia, em áreas faveladas, em áreas
aonde o Estado está presente sim, mas está presente na forma da milícia, na forma da atuação do policial corrupto, na operação policial que mata e assassina pessoas nessas comunidades. Esse é o que é o Estado que está presente. O Estado corrupto desses grupos que levam verbas da educação, que levam verbas da saúde, que faz com que a estrutura precária, destruída, inexistente da saúde ainda seja operada pela milícia que vai cobrar taxa para pessoas usarem o sistema de saúde, por incrível que pareça. Então, essa população, ao longo do tempo, abandonada, absolutamente desiludida, ela acaba sendo a própria vítima dessa violência brutal gerada pelos grupos que estão no poder, que ocupam o Estado, e ao serem vitimadas, elas também não sabem como resolver o seu problema. E como esse problema foi construído por esse Estado, foi ampliado, foi identificado no traficante como o bandido número 1, e na verdade o próprio traficante ele também é fruto de uma relação com a polícia, com esse Estado, uma polícia que leva o suborno, que leva o arreio, que permite o tráfico funcionar, que não faz operações policiais, ou quando faz operações policiais é para matar, para aumentar o valor do arreio que vai ser pago. Então essa regulação do aparato policial em relação ao tráfico de drogas, e isso também é fruto dessa atuação, dessa presença do Estado no meio do crime organizado. Então essa população, ela não tem a quem recorrer, ela está absolutamente desamparada e ela acaba identificando nesse próprio carrasco, nesse próprio inimigo, nesse que construiu essa dimensão tão dura e tão sofrível, essa população é empurrada para os braços dessas pessoas como se fossem heróis. E aí vem o discurso da extrema-direita, bolsonarista, de todos os grupos políticos, de todos os projetos políticos eleitorais, de agentes de segurança pública, de membros das Forças Armadas, todo esse discurso dizendo que bandido bom é bandido morto, que tem que armar a população, que tem que dar o excludente de licitude para a polícia matar mais para poder resolver. Então, esse discurso cresce porque é o discurso do desamparo, é o discurso do abandono, é o discurso da ausência de saída, é o discurso final para essa população que acaba também sendo vitimada no meio de todo esse projeto. Então, o que nós assistimos é um absurdo do sofrimento, o paroxismo de uma realidade construída com dificuldades para a população, com dificuldades da violência, das relações sociais, da falta de recursos, do desemprego, das famílias separadas, da dependência química, da fome, por um lado, e do outro lado, da apresentação desses mesmos que provocam essa situação, da apresentação deles como os heróis que vão salvá-los a partir da violência. A violência vira a grande mediação para a solução dos problemas sociais do país. Então, a linguagem violenta ela é subsumida como algo absoluto. Ela hoje hegemoniza, ela hoje permeia as relações sociais e se transforma na grande mediadora diante de uma sociedade tão desigual, tão brutal e tão construtora de segregações, de exclusões, de estigmas. Agora, na última semana parece que houve uma série de baixas na milícia que domina lá a região de Itaguaí. Policiais interceptaram um comboio de milicianos na rodovia Rio-Santos. Houve confronto e 12 pessoas foram mortas, entre elas o ex-PM Carlos Eduardo Benevides Gomes, o Cabo Benê, um dos homens mais procurados do estado e apontado pela polícia como um dos chefes da milícia em Itaguaí. Foram apreendidos na ação 8 fuzis, metralhadoras, granadas, pistolas e munição. Você pode dizer pra gente, José Cláudio, quem era esse Cabo Benê e o que a morte dele pode representar para o poderio dessas milícias no estado? Na verdade, a operação policial começou um dia antes, aqui em Nova Iguaçu, num confronto que matou 5 pessoas. No dia seguinte, você teve esse que você citou, com 12 mortos. Então foram, na verdade, 17 mortos em 2 dias em operações policiais. Nós temos 15 anos, 20 anos nessa região de milícia crescendo, sem nunca ter tido uma operação desse porte.
Você faz uma operação dessa, com essa envergadura, com esse número de mortos absurdo, assim, é uma coisa brutal, né? 17 pessoas mortas em 2 dias, à véspera de uma eleição, a um mês da eleição. Você, nesse momento que faz essas operações, você constrói um argumento de que está surgindo uma narcomilícia. O que significaria isso? Que traficantes dessa região é que estariam construindo a milícia. O Bonde do Eco, ou a Liga da Justiça, ou a Firma, que são os mesmos, são nomes para a mesma estrutura miliciana, ela estaria se expandindo nessa região a partir do uso de traficantes. Ora, isso é uma construção política eleitoral nas vésperas de uma eleição. Primeiro, isso joga no colo do tráfico de drogas, joga no colo daquilo que a população, a mídia e o próprio Estado construiu como sendo o inimigo, o bandido, o traficante. Joga a milícia no colo desses grupos e diz que eles são os responsáveis. Logo, isso justifica que eles sejam mortos. Então você tem um projeto de extermínio, de morte dessas pessoas como solução. A quem tem interesse nesse projeto? Para quem isso serve? Isso serve para todos que estão em campanhas eleitorais dizendo que a polícia tem que matar mais, que matando resolve. Então agora eles transformaram a dimensão miliciana num jogo discursivo, político-eleitoral, jogam a culpa dessa milícia em traficantes e matam esses traficantes e dizem que é assim que se deve agir para resolver o problema. Isso é uma farsa. Isso é uma construção midiática, de segurança pública, de Estado, todo corrompido. Eu queria ver uma operação dessa lá em Rio das Pedras, lá no Muzema, lá em Gardenia Azul, lá em Curicica, lá em comunidades da Praça Seca dominadas pela milícia, onde quem predomina lá são policiais, militares, policiais civis, são membros do aparato policial de segurança pública que controlam essas milícias lá. Eu queria ver uma operação dessa lá e matando 17 pessoas lá, entre policiais e policiais civis e policiais militares. Isso não ocorre, isso não vai ocorrer jamais, porque é uma proteção a esse núcleo, que é o núcleo. O ECO, que se diz então narcomilícia, ele só está solto e vivo, por quê? Porque ele tem informantes dentro da polícia que impedem que ele seja preso. Ele tem uma parceria decisiva entre a milícia e a estrutura policial, e ele se protege a partir disso. Ele não vai abrir mão disso jamais. Então, é essa parceria que tem que ser analisada, é o comprometimento significativo da estrutura do Estado que tem que ser olhada, e não cair no engodo de uma operação nas vésperas de uma eleição, acreditando que as coisas estão resolvidas. O Cabo Benet, ele é apenas um elemento nessa estratégia toda. Ele é ex-policial, tem estratégia, vem exatamente desse percurso que eu falei para você, de vínculo com o Estado, e no lugar dele serão colocados outros para dar continuidade ao trabalho da milícia, porque isso não foi resolvido dessa maneira, isso não vai ser resolvido assim. Isso se jogou para uma plateia, se jogou para uma eleição, se jogou para a extrema-direita para dizer bandido bom, bandido morto, nós estamos matando e cumprindo o nosso papel. Esse é um engodo, isso é uma cortina de fumaça, é uma mentira construída para se obter ganhos eleitorais. Para encerrar, José Cláudio, parece que o envolvimento desse PM aposentado Rony Lessa, acusado de ser um dos assassinos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, vai muito além desses grupos de matadores de aluguel. Um relatório da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro mostra que o assassino recorreu à ajuda de 2 delegados e um chefe de investigação da Polícia Civil, preso posteriormente por corrupção, para reabrir seu bingo clandestino localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e reaver 79 máquinas de caça-níqueis que tinham sido apreendidas. Essas conversas aconteceram entre julho e agosto de 2018. Conta essa história aqui para os nossos ouvintes, José Cláudio, por favor. Isso é só mais uma prova dos tentáculos desses grupos milicianos, especialmente desse tal escritório do crime. A milícia é uma grande rede, e como rede ela se conecta a outras redes. O Rony Lessa, mas não só ele, o Adriano Magalhães da Nóbrega, também de Rio das Pedras, dessa milícia tão importante hoje no cenário do Rio e do país, ele também, os dois, tinham vínculos com a estrutura do jogo do bicho, né? O Rony Lessa foi segurança da família do Castor de Andrade, o
o Adriano Magalhães da Nóbrega tinha vínculos com a família do Maninho, né, dos filhos que estão vivos, ambos vinculados ao jogo do bicho, vinculado também às máquinas caça-níqueis e vinculados, inclusive, também ao carnaval, né, porque eles vão construindo trajetórias de aproximação dessas redes, né, aqui no Rio de Janeiro. E, então, esse capital ilegal e criminoso, ele percorre essa lógica criminal que percorre esses negócios, tanto na estrutura do poder como na estrutura do dinheiro, percorre circuitos próximos e paralelos e semelhantes. Então, a milícia está aprendendo. A milícia foi inicialmente segurança dessas estruturas do jogo do bicho, aprendeu com o jogo do bicho e agora eles próprios montam seus negócios a partir do aprendizado que tiveram e a partir da expertise que eles têm na violência, na execução sumária e na ameaça que eles vão provocar a outros que queiram disputar esses mercados com eles. Então, na verdade, o que nós assistimos é isso, são duas redes criminais que se aproximam e que se conectam e que produzem, assim, efeitos sobre a realidade de uma cidade, de uma região metropolitana. A milícia nunca... Essa história de que milícia não é tráfico também, que eu estava falando na questão anterior, que traficante é narcomilícia, seria uma construção, isso é mentira. A milícia sempre estabeleceu relações com o tráfico de drogas. Ou ela própria negociava, ou ela colocava facções para negociar junto com ela em parceria, alugando pontos, como foi o caso que eu falei no começo do Terceiro Comando Puro. Então, é toda uma ilusão de que a milícia tem apenas uma restrição a um determinado tipo de operação ou de negócio. Ela se expande para vários negócios, contanto que ganhe dinheiro com isso e que possa expandir o seu poder. Então, esse é o fenômeno dessas várias redes que se intercruzam. E, na verdade, o tráfico de drogas é a base de todas elas. Por mais que se diga que o tráfico não rende mais tanto, isso é mentira. O tráfico ainda mantém um grande patamar de relacionamento e a milícia está lá, sim, comprometida com essa estrutura do tráfico. José Cláudio, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Obrigado, Anderson Gomes, pelo carinho e pela atenção de sempre, e esse diálogo que nós estamos fazendo aqui possa ajudar, né, nessas reflexões e na condução de melhores políticas públicas e de atuação social da população com relação a essa realidade. Muito obrigado, um abraço para você e para os seus ouvintes. Conversamos aqui com o sociólogo, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e é com muita alegria que eu mais uma vez cumprimento o economista e apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer voltar a conversar com você, com os nossos ouvintes. Aproveito e cumprimento aí o Chiquinho, a Celeste, a Natália, muita saudade de todo mundo aí. Paulo, muito obrigado por você novamente estar conosco aqui no programa. Paulo, essa pandemia de Covid-19 apenas aprofundou uma tragédia que estava anunciada no nosso país, que é essa recessão na qual estamos mergulhados. Antes mesmo do novo coronavírus aparecer, as expectativas para a nossa economia no ano de 2020 eram as piores possíveis, e parece que só o governo Bolsonaro não queria ver isso. Nós já conversamos aqui no programa algumas vezes a respeito disso, Paulo, mas eu gostaria que você fizesse um raio-x nessa difícil situação que vivemos no país, intensificada pela atuação irresponsável desses neoliberais que estão no comando do Palácio do Planalto. Na verdade, a gente já explorou esse assunto muitas vezes aqui no programa. A nossa situação é muito dramática e não só por conta aí de toda a dificuldade econômica do país a partir de 2015. A rigor, eu sou de opinião que desde o início dos anos 90, nós estamos nos encaminhando por uma trajetória extremamente perigosa para o que se pode pensar de um país como o Brasil. O Brasil, a gente sempre lembra isso, dispõe de condições singulares para um processo de desenvolvimento que atenda ao seu povo.
E isso, na verdade, apesar de ser algo facilmente identificado por conta ou identificável por conta do nosso território, das nossas riquezas, da capacidade de trabalho da nossa população, que é muito grande, mais de 200 milhões de pessoas, essas oportunidades elas jamais se realizam plenamente. E particularmente nos anos 90 para cá, eu acredito que a gente tenha trilhado um caminho extremamente perigoso, porque fundamentalmente o que está em curso é um processo de desmontagem ou desmanche, como muitos bolsonaristas afirmam, de tudo aquilo que de forma incipiente fora construído ao longo do século XX. Eu destaco principalmente algumas estruturas estatais que seriam fundamentais para a gente pensar um projeto de desenvolvimento próprio para o país. Ocorre que essas estruturas estatais, e principalmente alguns direitos sociais do povo brasileiro, vem sendo paulatinamente desconstruído paulatinamente ao longo dessas últimas 3 décadas. E isso representa, na verdade, uma concepção das classes dirigentes, das classes dominantes economicamente no país, a respeito do destino do Brasil. E eu considero isso absolutamente contraditório com os interesses da maioria da população. Nós temos hoje uma economia completamente desnacionalizada, privatizada, com um Estado fragilizado e um sistema financeiro completamente vulnerável às oscilações do mercado internacional. Então, é por isso, por exemplo, que tanto os governos de Fernando Henrique como os de Lula, eles souberam ter um mínimo de estabilidade enquanto a economia internacional estava bem. Na medida em que a economia internacional apresentou dificuldades, essas dificuldades se repercutiram de forma muito intensa aqui dentro do Brasil. E a experiência mais trágica dessas 3 décadas foi, inclusive, sob o ponto de vista das possibilidades que se abriram, mas, ao mesmo tempo, das frustrações que foram geradas, foram justamente os 13 anos do governo do PT, que poderiam ter representado uma mudança de rumo nesse modelo neoliberal que foi inaugurado nos anos 90, mas que, por uma decisão política do PT, de seus dirigentes, de seus aliados, a rigor se procurou aproveitar brechas, eu admito, desse modelo para, inclusive, aumentar investimentos em áreas sociais, em programas que minoraram as dificuldades da população mais pobre, mas que foram incapazes de alterar estruturalmente as deformações que foram inauguradas nos anos 90. Então, o que nós estamos vivendo hoje, frente a uma crise internacional do mundo do capital muito forte, é novamente as repercussões muito graves aqui dentro do Brasil. Só que desta feita nós temos à frente do governo uma turma que é totalmente vocacionada justamente para esse processo final do desmanche que foi inaugurado nos anos 90 durante os governos, principalmente do Lula. Tiveram de alguma forma um compasso bem retardado esse processo liberal, mas a partir principalmente do segundo mandato da Dilma Rousseff, novamente, a pretexto da crise econômica, o programa liberal foi aprofundado. Então nós estamos vivendo realmente uma situação extremamente dramática, que os efeitos da pandemia apenas vêm a agravar. Então a nossa situação é de fato muito dramática. Houve uma leve recuperação da atividade econômica nos últimos meses, Paulo, impulsionada evidentemente por esse auxílio emergencial. Só que o governo federal fez o favor de reduzir pela metade o valor desse programa e deve encerrá-lo no fim do ano. O que é que falta, Paulo? Capacidade no orçamento de se levar à frente o auxílio emergencial ou o interesse político desse governo em oferecer condições de renda dignas à nossa população? O governo, Anderson, a rigor, está amarrado às suas próprias convicções. Eles acreditam que, através de uma maior abertura do chamado mercado, as próprias forças do mercado darão conta de gerar emprego, crescimento econômico, o que evidentemente não corresponde à realidade. Um ambiente de maior liberdade aos oligopólios
apenas porque é disso que se trata. O mercado não é de concorrência perfeita, o mercado é controlado por grandes corporações. Um processo como esse apenas facilitará o jogo da concentração, beneficiando aqueles grupos econômicos melhor capacitados para o jogo competitivo nas regras do jogo jogado, né? Que são muito desfavoráveis, por exemplo, às empresas que não têm ligação com o mercado internacional, por exemplo, especialmente no acesso ao mercado de crédito. Então, isso dá um poder, por exemplo, para as multinacionais muito grande. Não sem razão, na outra resposta que eu dei, eu citei como uma das maiores anomalias da economia brasileira esse processo crescente de desnacionalização, ou seja, são capitais estrangeiros, empresas estrangeiras cada vez mais com capacidade de ação e de domínio sobre o espaço econômico nacional. Agora, com relação aí ao dilema do governo em manter algum tipo de programa de transferência de renda mais robusto do que o tradicional Bolsa Família, porque é disso que se trata, existem essas dificuldades de natureza orçamentária, dadas as concepções do governo. O governo poderia tranquilamente pensar, por exemplo, em ampliar a sua capacidade arrecadatória junto às classes abastadas que pagam muito pouco imposto no Brasil, principalmente sobre a renda e sobre a propriedade. Ocorre que houve mudanças, inclusive de natureza constitucional no país, muito graves nesses últimos tempos. Eu destaco especialmente a emenda constitucional que definiu o chamado teto de gastos. Ou seja, mesmo que a gente tenha uma ampliação da receita, as despesas correntes não podem se expandir num nível superior ao previsto na emenda constitucional. Ou seja, a emenda constitucional só prevê reajustes, correções de acordo com a inflação passada para o dispêndio dessas despesas correntes. Nesse sentido, é urgente a revisão não só da emenda constitucional número 95, que impôs o teto de gastos, mas de um conjunto de leis e normas que amarram o orçamento. Mas isso foge completamente à natureza do atual governo. Eles estão procurando, na verdade, resolver esse impasse lá entre eles. Muitas vezes a imprensa, inclusive, apresenta aí uma ala dita desenvolvimentista do governo que estaria se chocando com uma ala mais monetarista. De um lado estaria o ministro Rogério Marinho e de outro lado Paulo Guedes. Eu não acredito nisso. Esses dois grupos, vamos dizer, dentro do governo, comungam dos mesmos princípios. O problema é como que eles vão equacionar essas dificuldades que são colocadas pelas suas próprias concepções, por aquilo que eles dizem acreditar. Eu, já em programa anterior aqui no Faixa Livre, eu destaquei que eu acredito que eles irão procurar essas diferentes frações aí do governo Bolsonaro, irão procurar um caminho de convivência para contemplar aí as preocupações tanto da dita ala ortodoxa, monetarista, como da dita ala desenvolvimentista. Então, as dificuldades do governo têm como origem as suas próprias concepções. Agora, é uma turma vocacionada justamente aí para uma visão de negócios de curto prazo. O que eles querem é vender a preço de banana, patrimônio público e abrir concessões e espaços de ação econômica para as grandes corporações. E é evidente que eles esperam ter vantagem nisso, né? Vantagens políticas e econômicas. Só que eu acho que a contradição desse tipo de propósito dessa gente com o povo brasileiro apenas cresce, né? A situação com que o povo vive, padecendo de falta de renda, padecendo de falta de emprego, padecendo de falta de serviços públicos de alta qualidade, é patente. E isso apenas agrava a crise brasileira. Um dos efeitos desse debacle na nossa economia, Paulo, é o desemprego, que atingiu níveis recordes em setembro, quando 14,1 bilhões de pessoas estavam em busca de trabalho, de acordo com dados divulgados pelo IBGE.
Mais que isso, outras 25 milhões de pessoas disseram na pesquisa que gostariam de estar trabalhando, embora não procurassem por uma ocupação, muito devido a essa pandemia. Ou seja, houve uma redução acentuada da capacidade de consumo da nossa população. Essa enorme massa populacional que está fora do mercado de trabalho formal, Paulo, onera ainda mais os cofres do Estado, já que eles necessitam cada vez mais dos serviços públicos, especialmente saúde e educação. Não seria mais inteligente da parte do governo criar programas de fomento ao emprego, ao invés de precarizar cada vez mais as relações de trabalho no nosso país, Paulo? O problema do desemprego é o custo do trabalho para as empresas? Não, o custo do trabalho não deveria ser nenhum empecilho para a expansão do emprego. O problema é o contrário, é justamente a baixa capacidade do poder aquisitivo que os trabalhadores têm, que faz com que, sob o ponto de vista microeconômico, então o que eu quero dizer? Sob o ponto de vista de um empresário, um pequeno empresário, um médio empresário, eu tenho consciência de que o custo do trabalho pesa na sua folha, pesa no seu faturamento. O problema é que, por que o seu faturamento ele é tão comprimido? Porque justamente falta no mercado em geral capacidade de consumo, poder de demanda que faça suas vendas, por exemplo, se ampliar. Nesse sentido, não há dúvida, nós deveríamos valorizar o trabalho. O problema é que isso se choca com essa lógica microeconômica. Os pequenos, principalmente pequenos e médios empresários, acabam, num sentido de sobrevivência, pressionando para que o custo do trabalho seja reduzido. Só que isso tem um efeito absolutamente deletério para o mercado de trabalho como um todo, para a capacidade, para o poder de demanda da sociedade como um todo. Nesse sentido, somente uma mudança numa política estatal de desenvolvimento poderia oferecer novas perspectivas, tanto para os trabalhadores como para os pequenos empresários. Ou seja, o Estado deveria abrir condições de expansão dos negócios, principalmente através, inclusive, do investimento, da ampliação do investimento no próprio Estado. Você citou, por exemplo, que a população empobrecida precisaria de serviços públicos, especialmente na área da educação, da saúde, do saneamento, expansivos, de alta qualidade. Isso poderia gerar emprego, poderia reduzir o custo de produção, evidentemente, que nós temos na nossa sociedade e criar um outro ambiente econômico. Agora, operar uma mudança dessa natureza exige uma mudança política. Na resposta anterior, eu fiz menções às convicções dessa turma dita liberal, que pensa que o mercado por si só dará conta do recado de se gerar emprego, de se produzir maior crescimento econômico. E a nossa experiência econômica, não só do Brasil, como de outros países, de economias liberais, mostram que sem a alavanca do Estado, dificilmente as economias capitalistas, especialmente na periferia, elas têm condições de oferecer condições mínimas de tranquilidade, principalmente de expansão para os seus respectivos mercados de trabalho e produção. Então, a mudança da concepção política que predomina hoje no governo seria fundamental. Agora, nós temos no Brasil, e isso é muito grave, um consenso liberal que tem origem lá nos anos 90. Nós tivemos 13 anos de um governo dito de esquerda que conviveu com esses princípios liberais. Então, nós temos uma pedreira pela frente, que seria desmontar esse conjunto de imposturas que são diuturnamente difundidas para a opinião pública brasileira, para a formação da consciência dos brasileiros, e que é muito perversa, porque essa dita consciência ela é absolutamente contraditória com os interesses da população brasileira. Ela atende fundamentalmente a interesses de bancos e multinacionais. E é por isso que o fosso entre o que nós temos na nossa realidade e aquilo que a gente pretende por um país minimamente justo é enorme, né? É crescente.
O que é que o governo pode fazer para reverter esse quadro de desemprego e desalento no nosso país, Paulo, e reativar a economia? Que tipo de iniciativa poderia ser implementada pela administração pública? O Anderson, dentro da ordem constitucional, legal, que nós temos, especialmente na área do orçamento, amarrando o orçamento público, amarrando a gestão da política econômica, eu acho que muito pouca coisa. Então, uma primeira providência seria um conjunto de mudanças constitucionais e infraconstitucionais, não só abolindo a emenda constitucional 95, como operando uma revisão completa de toda a política macroeconômica que nós temos, baseada justamente na dita austeridade fiscal, o que nos remete, por exemplo, à necessidade de mudanças substantivas em torno daquilo que nós conhecemos como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós precisamos, na verdade, de uma nova ordem macroeconômica que envolva uma nova política econômica, abolindo o chamado tripé baseado nas metas de inflação, nas metas de superávit primário e no chamado câmbio flutuante. Aliás, diga-se de passagem, ainda que com percalços, esse modelo macroeconômico é mantido no país desde os anos 90. É necessário que operemos também uma revisão completa da chamada política de privatizações. O Estado brasileiro tem que recuperar estatais que foram conforme se diz, privatizadas, mas que em torno desse processo de privatização pairam ilegalidades até hoje não dirimidas pelo Poder Judiciário. Seria necessário também uma reforma completa do Estado sob o ponto de vista administrativo. A herança do Bresser Pereira e de todas essas organizações sociais, concepções estreitas do que vem a ser carreiras estratégicas do Estado, terceirizações generalizadas, tudo isso tem que ser afastado completamente do âmbito administrativo do Estado brasileiro. A gente precisa da configuração de carreiras para todas as áreas onde o Estado tem responsabilidades maiores junto à população, especialmente nas áreas sociais e de fomento a uma nova cultura brasileira. É isso que nós precisamos. A gente precisa de um Estado que esteja à altura dos enormes desafios colocados pela sociedade brasileira para a superação desse quadro vergonhoso de desigualdade, de miséria, de pobreza que nós temos num país absolutamente rico. E, por fim, nós precisamos de uma reforma financeira e bancária que interrompa esse processo de cartelização que dos anos 90 foi inaugurado, inclusive, com o chamado PROER, o Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro bancado com recursos estatais e que tantos prejuízos causa ao mercado bancário em função da sua cartelização. Nós temos aí, facilmente observado, algumas corporações financeiras que dominam e impõem regras e normas extremamente duras para o conjunto da economia brasileira. Então, essas 4 reformas seriam fundamentais, não é? A macroeconômica, a patrimonial, a administrativa do Estado e a financeira bancária. E, evidentemente, isso deveria ser acompanhado por mudanças constitucionais, alterando aí algumas amarras que foram colocadas para o Estado brasileiro. Sem essas mudanças, eu não acredito em medidas de curto prazo que, especialmente na área do emprego e do crescimento econômico, venham a configurar uma situação estruturalmente diferente para o país. Uma série de economistas em todo o mundo, Paulo, falam da importância de se ampliar o gasto público em um momento de crise como esse. Mas o governo Bolsonaro tenta de todas as formas apertar o cinto. Por que esses ultraliberais não se rendem às evidências de que o Estado é o principal fomentador da economia de um país, Paulo? Por que se venera tanto o investimento privado por aqui, justamente em um momento em que o dinheiro estrangeiro não para de sair do país? Anderson, porque esse modelo, apesar de ser absolutamente contraditório com os interesses da maioria da população brasileira, ela dá muito dinheiro e poder para alguns segmentos. Você observa que o agronegócio, por exemplo, festeja
você observa os empresários da Fiesp festejando também. É verdade que eles deixaram de serem industriais nesses últimos 30 anos. Muitas vezes eles operam na área de serviço, da prestação de serviços para empresas multinacionais, mas eles continuam ganhando muito dinheiro. Quem tem que se levantar numa postura crítica e de rebeldia contra esses caminhos é a imensa maioria da população brasileira. Agora, a população brasileira, ela vem sendo deformada por meios de comunicação e por uma propaganda massiva que em nada nos ajuda a entender a nossa realidade. Nesse sentido, as responsabilidades dos chamados partidos de esquerda é muito grande, não é? Porque os partidos de esquerda deveriam ser móveis políticos, ideológicos, de promoção de uma nova consciência. E nós não temos observado isso. De alguma maneira, os partidos de esquerda, eles comungam não somente desse processo econômico que está em curso há 30 anos no país, como investem num processo institucional, político, extremamente limitado. O que nós temos no país em termos de ambiente para uma disputa política é extremamente desfavorável à esquerda, mas parece que a esquerda encontra-se absolutamente conformada com tudo isso. Agora mesmo parece que a grande preocupação da esquerda é criar condições para a eleição de vereadores e prefeitos, num quadro onde todos nós sabemos que os municípios são praticamente, especialmente os grandes municípios, são praticamente ingovernáveis. E os pequenos municípios dependem fundamentalmente da boa vontade do governo federal e dos governos estaduais. Então é uma situação muito grave, mas aparentemente, do ponto de vista político, a esquerda se coloca como porta-voz dos interesses populares, muito conformada, no meu ponto de vista, com toda essa tragédia. A situação da nossa economia é tão anacrônica, Paulo, que surgiu uma notícia que pareceria inacreditável não fosse o momento que vivemos atualmente. O jornalista Lauro Jardim, do jornal o Globo, publicou na sua coluna que uma família de São Paulo, que não foi identificada, enviou ao exterior nada mais nada menos de 50 bilhões de reais. É isso mesmo que vocês escutaram, ouvinte, 50 bilhões de reais. Tudo isso de maneira legal. Para se ter uma ideia, apenas de imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, o ITCMD, essa família pagou 2 bilhões de reais. É absolutamente assustador, Paulo. Como é que esse tipo de saída de capital afeta a nossa economia? Anderson, o problema não é apenas uma família, né? São os estrangeiros investidores, especuladores na Bolsa de Valores ou as grandes multinacionais que operam dioturnamente da mesma forma que essa família. E isso tudo, foi bom que você destacou, é feito do seu ponto de vista legal. Quando eu me referi à necessidade de mudanças constitucionais e legais no país, um dos focos importantes de alteração é justamente com essa nova realidade da chamada liberalização financeira, que foi constituída no país justamente a partir dos anos 90. Nós temos que reverter isso. Nós temos que ter uma situação no país que valorize, em primeiro lugar, a nossa moeda nacional. Quando a gente tem um processo de liberalização financeira, significa o seguinte: a nossa política monetária fica extremamente dependente dessa movimentação de entrada e saída de capitais. E não fiquem pensando que o problema é só quando os capitais saem. Quando eles entram também, é um problema para a administração da política monetária. Não à toa, apesar de todos os esforços que foram feitos desde 1999 e exitosos para que a gente venha atingir, do ponto de vista fiscal, metas de superávit, o que nós observamos foi que a nossa dívida pública interna nunca parou de crescer em uma escala astronômica, e justamente por conta dessas deformações geradas pelo processo de liberalização financeira. Então, o que nós temos pela frente é uma tarefa de reconstrução do ambiente econômico no Brasil,
fazendo com que esse ambiente econômico se volte para o fortalecimento do mercado interno, para o fortalecimento dos salários, para o fortalecimento da capacidade arrecadatória do Estado e, principalmente, para o fortalecimento de uma nova realidade orçamentária, onde o Estado brasileiro não somente tenha condições de alavancar novos investimentos voltados para a expansão do processo produtivo, mas principalmente investimentos para a proteção social da nossa população. Agora, para isso, é necessário, conforme eu tenho destacado, uma nova ordem, não somente econômica, mas uma nova ordem que preveja alterações constitucionais profundas, voltadas para a configuração de uma economia que não contemple bancos e multinacionais, contemple os trabalhadores, a necessidade de aumento da participação dos salários na economia nacional e, fundamentalmente, através do fortalecimento do emprego. Dá para esperar uma recuperação a curto e médio prazo da nossa economia, Paulo? É possível se vislumbrar um horizonte melhor em 2021? Olha, Anderson, infelizmente eu sou muito pessimista em relação a 2021, porque justamente apesar desse trágico ano de 2020, com a pandemia, principalmente com esse número assustador de mortes, o que nós vamos observar agora em 2021, e sem descartar a possibilidade de recrudescimento aí dos efeitos da própria pandemia, que eu espero que não haja, mas a gente não pode descartar. Eu acredito que, do seu ponto de vista econômico, com todos esses propósitos do governo Bolsonaro, que predominam no governo Bolsonaro, com todas as amarras constitucionais e legais que nós temos para a expansão do gasto público no Brasil, eu temo que a gente tenha uma situação em 2021 muito grave. A situação econômica, do seu ponto de vista das pequenas e médias empresas, é muito ruim. Se você roda aqui pela cidade, pelo Grande Rio, você vai observar que a quantidade de empresas, de lojas fechadas é muito grande. E a dificuldade tenderá a se elevar, na medida, inclusive, que o chamado auxílio emergencial, que tem sido uma espécie de amortecedor dos efeitos da crise para a população mais pobre, venha a ter o seu término, né? Existe toda uma discussão no governo no sentido de se fortalecer as transferências no tradicional programa do Bolsa Família, mas por mais que o governo se esforce para atender a esses objetivos, me parece que eles estão muito aquém das necessidades que nós temos de geração de emprego, de impulso e indução a um crescimento econômico substantivo e principalmente à luz de dificuldades que a economia internacional continuará a mostrar. Então, infelizmente, eu não tenho palavras otimistas em relação a 2021. Nós precisamos nos preparar, inclusive, para dificuldades maiores ainda, especialmente junto à população mais pobre. Paulo Passarinho, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia e um forte abraço. Sou eu que agradeço a oportunidade que o Faixa Livre me dá de novamente conversar aí com todos vocês, conforme eu expressei na minha saudação inicial aqui nessa entrevista. É sempre um prazer voltar aqui ao Faixa Livre e eu deixo a todos aí votos de dias melhores, né? Afinal de contas, nós temos tido aí muitas frustrações, muitas decepções, mas como eu também gosto de destacar, o tempo não para e é importante que a gente mantenha a esperança da nossa capacidade de luta, de resistência e especialmente que a gente continue a ter muita perseverança. É disso que a gente precisa, além, evidentemente, da nossa capacidade de trabalho. Muito obrigado a todos vocês, agradeço aí a paciência dos ouvintes e agradeço principalmente a essa valorosa equipe do Faixa Livre, a você, Anderson, a Celeste Sintra e a Natália. Muito obrigado a todos vocês.
Conversamos aqui com o economista e apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui novamente na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!